O México e o Brasil são os dois países maiores em população e em economia da América Latina. E o que tem em comum esses dois países, ou melhor, esses dois candidatos, López Obrador e Lula da Silva? Eles são os candidatos progressistas, ou melhor, nacionalistas, que despontam às eleições em seus respectivos países, tendo a maioria de aprovação popular. E o que mais vai acontecer de comum entre o Brasil e o México naquele ano de 2018? Ambos realizarão eleição presidencial. O México no dia 1º de julho e o Brasil no dia 5 de outubro. Bom, do Lula já sabemos muito. Vamos falar sobre o Andrés Manuel López Obrador, que pela terceira vez se candidata à presidência do México. Nas duas últimas vezes, ele perdeu, ou melhor, foi roubado, com uma diferença de menos de 1% na eleição. E ele agora vai novamente tentar a presidência do México, só que agora com um México esgotado, sobretudo na corrupção e na corrupção eleitoral, no narcotráfico e num verdadeiro descalabro administrativo. O López Obrador tem como lastro, como candidato, um excelente administrador, como foi o governador da cidade do México. O Obrador, como Lula aqui no Brasil, não gosta muito de ser identificado somente com as esquerdas. Ele se considera um candidato nacionalista e diz que é seguidor fiel do ex-presidente Lázaro Cárdenas. E quem foi Lázaro Cárdenas? O Lázaro Cárdenas era um general e político e, como presidente da República de 1934 a 1940, arrancou o México daquela situação de sujeição total aos Estados Unidos, nacionalizou o seu petróleo e fez uma reforma agrária profunda, com base no antigo projeto de Emiliano Zapata. É também do general Cárdenas a famosa frase: "Tão lejos de Deus, tão cerca de Estados Unidos". Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Bom, e as previsões quanto à possibilidade de López Obrador conseguir a presidência do México não são coisas de especulação da esquerda ou das oposições, mas a da própria direita, como é o caso aqui deste cidadão, Andrés Oppenheimer, jornalista da CNN, do Novo Herald e muitos outros, Miami Herald e outros órgãos da imprensa, não propriamente de direita, mas a imprensa hegemônica dos grandes Estados Unidos. O que diz o nosso Andrés Oppenheimer? Mas vamos ao artigo do Andrés Oppenheimer no El Nuevo Herald, que é uma filial do Miami Herald e destinado ao público latino-americano, tanto residente nos Estados Unidos quanto no resto da América Latina. Ele diz o seguinte: López Obrador avança no México, graças ao Trump, ao Donald Trump. E diz aí: as eleições presidenciais mexicanas de 2018 não provocaram nenhum interesse nos Estados Unidos ainda, mas deveriam fazê-lo. O México poderia eleger o seu primeiro presidente esquerdista na história recente, em parte graças aos disparates que tem dito o presidente Donald Trump. Todos nós sabemos daquela história, não é, do muro para separar os Estados Unidos do México.
E diz mais o Andrés Oppenheimer. As últimas pesquisas mostram que as constantes falsidades que diz Trump sobre o México produziram um efeito previsível de criar uma reação nacionalista entre os mexicanos, que está ajudando o candidato esquerdista Andrés Manuel López Obrador a subir nas pesquisas para as eleições de 1º de julho de 2018.